Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá começando mais um episódio incrível do podcast Além da Sala. Estamos começando o nosso quarto episódio e, gente, hoje o podcast tá muito especial porque o convidado aqui é um que a gente ainda não recebeu. A gente já recebeu por aqui o diretor-geral, coordenador de curso, aluno e hoje a gente recebe aqui um alumni, uma palavra nova, inclusive, que eu aprendi nos bastidores, que é para definir um ex-aluno. E eu vou pegar a colinha, porque parece que esse convidado já viveu muitas vidas em uma só. Ele foi alumni, ou seja, se formou na segunda turma de Educação Física, formado desde 2009. Foi atleta de futebol, professor, treinador, terapeuta psicanalista, grafólogo, master coach, hipnólogo, capelão hospitalar, pastor em Olambra e orientador socioemocional no Colégio da Vila. Perdi até o fôlego. Gente, é um prazer enorme receber hoje Guina Júnior. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ju. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Unifage, onde minha primeira formação e realmente me sinto muito abraçado por vocês. Obrigado. E eu que agradeço o convite. Gente, vocês viram, né? A gente tá muito chique no dia de hoje. Inclusive, nos bastidores, eu ganhei até um livro, porque o convidado é tão chique que, além de tudo isso que eu já contei pra vocês, ele também tem um livro contando um pouco da história da vida dele. E hoje a gente vai descobrir tudo que ele já passou e que, enfim, que ele ainda pensa, que ele quer fazer da vida. E pra gente começar, eu sempre começo com uma pergunta que é: quem é o convidado além da sala? Só que é até difícil definir quem é o convidado além de tantas funções. Então, quem é o Guina Júnior? Quem é o Guina Júnior? Eu sou filho da Sônia e do Mineiro. Sou de Jaguariúna desde sempre, tenho 38 anos. Sou casado com a mulher mais bonita do mundo, Karina Marconato, que estamos juntos há mais de 21 anos. E tenho um lindo filho chamado Samuel, que tem 9 anos. E também esse nome Samuel é por causa do meu querido amigo Samuca, que está atrás das câmeras, meu irmãozão. Então, quem sou eu? Acho que além de ter essa família maravilhosa que Deus me presenteou, Ju, eu sou uma pessoa extrovertida, uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito empática, uma pessoa que é muito motivada. Eu acredito que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar quem sou eu. Eu não tenho. Sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz e sei para onde eu quero ir. Então acho que é isso. Na verdade, você arrasou. E assim, eu também tenho algumas funções diferentes e eu mesma tenho uma certa dificuldade em responder essa pergunta de quem eu sou. Porque muitas vezes as atribuições que a gente tem na vida, as camisas que a gente veste, também faz parte de quem a gente é. Exatamente. E eu quero saber, na verdade, qual foi a primeira camisa que você vestiu? A primeira camisa, com certeza, foi... Nossa, de verdade. Você mexeu em algo assim incrível. Mas a primeira camisa que eu vesti de verdade é ser um bom filho. Se meu pai e a minha mãe estivessem sentados aqui, eles iam falar o quanto o ser filho até hoje é algo muito saudável. Nunca tive nenhum tipo de vício, sempre amei esporte, nunca dei trabalho para meu pai. Eles nunca ficaram até madrugada esperando eu chegar porque estava pensando onde eu estava. Então eu fui educado de verdade, né, com carinho e com afeto do meu pai e da minha mãe para se tornar o homem que eu sou. Então, a primeira camisa que eu vesti foi como filho. E depois de ser um bom filho, fui ser realmente um bom aluno até chegar aos campos, né, de futebol, ser um atleta de futebol. Mas eu acho que a primeira camisa foi ser um bom filho. Sensacional. Para mim também família é algo muito precioso. Então, toca, na verdade, num ponto sensível para mim também. Então, conforme você foi falando, até foi passando um filme aqui, por aqui. E é muito interessante, então, assim, começar a sua história dentro de casa e de como isso também te formou como ser humano, como a sua educação, a forma como você foi educado e amado te moldou como um ser humano. Sim. E como isso também refletiu nas primeiras decisões de tudo isso que eu te falei? Qual foi o primeiro norte, assim, que você teve, que você de fato queria seguir? Foi como jogador, então? Não, sim, com certeza. Eu com 2 anos tive o câncer, né, no meu olho direito. Então, a minha família, inclusive o pai e a mãe, eles sempre
me protegeram. E na escola sempre era muito difícil, porque todos os dias eu tinha que explicar para os meus amigos o que eu tinha no olho. O que você tem no olho? Porque o olho sempre foi menor que o outro. Então eu tinha realmente essa grande dificuldade de falar o que eu tinha no olho. Só que daí, eu acredito logicamente em Deus, e eu recebi um dom. E o dom veio através do futebol, de jogar, de estar em campo. Então, eu fui para o futebol, vi que era um dom, os meus pais apoiaram, deu certo, só que, como eu sempre joguei futebol, eu gostei então do esporte. Sim. Não somente do futebol, mas do basquete, do vôlei, do handball, do atletismo, eu sempre curti bastante. E aí eu vi a oportunidade dentro de Jaguariúna, né, em ser a segunda turma em 2004 ou 2005, se eu não me... Exatamente, 2005, a segunda turma de Educação Física, se eu não me engano. E aí, logicamente, até né, pelo histórico de futebol, eu vim fazer Educação Física na Unifage. Que legal. Na verdade, agora eu vou dar uma cutucada, mas em 2005 eu estava nascendo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha necessidade de não precisava agora. falar nesse momento, mas é tudo bem. Mas assim, voltando um pouco, acho que eu ainda não tive a oportunidade de contar em nenhum dos episódios, mas eu acho que cabe falar principalmente nesse programa, porque eu sou uma mulher trans. E eu também comecei a transição muito cedo. Então, o que você trouxe do ambiente escolar, eu acho que o que me impulsiona muito, até hoje, é me provar que eu não posso ser definida pelo meu gênero. E eu acho que isso também, conforme você foi falando, foi se encaixando no quebra-cabeça. Assim, ó, de tudo que você acha que a questão do câncer que você descobriu muito jovem também te impulsionou a ser tudo isso? Que pergunta, hein? Que pergunta maravilhosa. E essa não estava no roteiro, gente. É algo eu realmente, te juro. é algo realmente para se pensar. Se eu acreditar, e logicamente acredito, então vamos lá. Eu acredito através da psicanálise. Freud vai dizer que o nosso caráter ele é formado e formatado, certo? Do 0 até os 7, 8 anos. Então, eu tive o câncer com 2 anos. Então, certamente, quem eu sou hoje é também por causa do câncer. Talvez se eu não tivesse, sei lá, tido câncer, não sei quem eu seria hoje. O câncer faz parte da minha história. O livro, ele fala sobre o câncer, né? De olho na bola, do câncer ao futebol profissional. Então, eu acredito que sim. Que interessante. Essa pergunta, na verdade, não estava no roteiro, Muito boa. mas eu acho que coube muito, talvez, fazer essa pergunta, porque se parar para pensar, você tem multicamisetas, que é o que a gente começou, sim, camisas, né, que você vestiu ao longo da vida, mas muito provavelmente isso também te moldou como ser humano e foi o que te impulsionou. E, na verdade, depois da psicologia, aliás, é que também tem esse pezinho Caminha. ali, né? Mas depois da educação física, quando você se formou, qual foi o segundo norte que você se viu seguindo? Olha o que aconteceu na minha vida. Eu me formei em educação física, mas eu sempre fui muito atento pelas coisas dos outros. Então, assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Só para você ter uma ideia, a Jaguar Plástico, a empresa que tem aqui, que o presidente dela e dono é o Vâner Versori, em 2005, ele pagou a faculdade de educação física. E você pega Jaguar Plástico, que tem a ver com educação física. Mas o meu pai trabalha lá há 36 anos. Então, eu acredito muito assim, que quando eu terminei a educação física, eu vi que eu tinha capacidade de ajudar as pessoas no físico. Então, de criança aos idosos, à melhor idade, eu sabia que eu tinha qualidade para ajudar essas pessoas. Sou cristão, então caminhando na igreja, eu percebi que eu precisava de ferramentas espirituais para ajudar as pessoas também nesse campo espiritual, até porque somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. E aí eu tive a oportunidade, dentro da igreja do Nazareno, da própria igreja pagar a faculdade para mim de teologia. Então eu saio da educação física, saio.
ainda na educação física, mas eu vou fazer o curso de teologia. E aí faço durante 3 anos e meio, praticamente, apresento TCC e me torno teólogo. E aí eu entendi que faltava a parte da alma, porque eu conversava com as pessoas e eu conseguia orientá-las na parte física, na parte espiritual, essa devoção a Deus, né? Mas e as emoções? Isso me pegou demais. E aí eu encontrei um curso de coach com a saudosa Edna, que era responsável pelo Instituto Antônio Diogo. E aí, através dela, eu fiz minha primeira formação em alma, em emoções, que foi o coach. E do coach, através de um pastor muito amigo, eu fui para a psicanálise. E aí, através disso, eu fui para a pós-graduação em psicologia e coach também. Mas a minha preocupação realmente de ajudar as pessoas em toda a parte dela, então na parte integral das pessoas. É por isso que eu me formei nas 3 mesmo. Educação física, a teologia e a psicanálise. De verdade. Que interessante. Eu acho que também todo mundo tem um pouquinho... Todas as áreas da vida englobam psicologia. Sim. Não sei se porque minha mãe é psicóloga, mas eu sempre tive um pouco desse contato também com essas relações da psicologia. Semana passada eu também tive essa troca com a minha coordenadora de curso, que é a Fernanda Buga, e ela falou, inclusive, que ela também está pensando em ir um pouquinho para a área da psicologia. Na arquitetura ela vê isso, e é muito interessante como as interfaces elas foram se interligando Sim. ao longo da vida. E hoje, se você pudesse escolher seguir com uma só. Com uma só? Com uma só. Nossa, com uma só? Que pergunta, hein, Ju? Não, desculpa. Com uma? Ou, por exemplo... Não, eu vou escolher. Então tá bom. A teologia. Acredito que interligado em Deus você consegue ajudar as pessoas em qualquer outra situação. A resposta foi excelente, de todas. E deixa eu ver que eu tinha mais uma pergunta aqui. Você, assim, li aqui que também você é orientador socioemocional no Colégio da Vila. E eu acho que um pouco também do que a gente estava trocando antes de começar é o quanto essa geração vem vindo com um misto de muito desenvolvimento através das redes sociais, do fácil acesso ao celular. Sim. Mas também você comentou um pouco sobre essa questão da ansiedade, da geração ansiosa. O que você traz um pouco da maior dificuldade dessa geração? Simples e bem objetivo. A minha infância era, eu vou para a escola, saio da escola meio-dia, chego em casa meio-dia e 30, vou almoçar, certo? Almoço até 1h, 1h30, tenho o esporte na TV, assisto o esporte, vou fazer minha atividade e vou dormir. Aí, depois das 5, o sol baixando, um campinho na frente da minha casa. Eu ia para o campinho e lá a gente fazia o esporte, a gente jogava bola, a gente corria, a gente brincava das 5 até, sei lá, às 7 da noite, até escutar o pai ou a mãe, tipo, gritando, Aguinaldinho, que é meu nome, né, de criança, Aguinaldinho, e eu subia. A minha infância foi exatamente isso. Aí, em alguns momentos, tinha um videogame, em alguns momentos estava lá na rua até 8, 9 horas da noite para um pega-pega, esconde-esconde, a socialização, um olhando para a cara do outro, um trocando essa ideia, muito legal. Geração do meu filho. Meu filho tem 9 anos. Ele entra na escola às 7h30 e ele sai às 5h30. A interação dele é 100% escola. Quando ele chega em casa, o que ele quer? Rede social. Ele quer o celular, ou ele quer ficar na televisão, nas plataformas, assistindo aquilo que ele gosta. Nós não assistíamos o que nós... Até assistíamos aquilo que a gente gostava, mas não era na hora que eu queria. Era na programação. Então eu gostava de Dragon Ball. Acabou, não tem o que fazer, não vai chorar, você vai procurar outras situações. Hoje uma criança de 3 anos, se acaba um desenho de Peppa Pig, chora porque quer que volta. O que os pais fazem? Eles voltam. A nossa geração, ela é essa geração agora. Essa geração, não a minha, mas a geração do meu filho, é totalmente imediatista
Porque a possibilidade das redes, né, elas são imediatistas. E é para você consumir realmente. Então, essa é a diferença. A minha infância, completamente diferente, como a do Samuel também, como, né, a de muitos professores aqui também. A sua infância já foi diferente. A minha, na verdade, eu tava conversando esses tempos com o meu namorado, ele é alguns anos mais velho que eu, mas a gente tava conversando que a gente ainda pegou a era não digital. A gente começou a pegar, na verdade, o DVD. Então, as locadoras, a gente ainda tinha um pouco mais fácil esse acesso imediatista, só que não, também existia a programação, também existia a cultura da novela, que inclusive eu acho que se perdeu um pouco, mas assim, a família se reunia na sala para assistir novela. Então, eu ainda peguei um pouco dessa fase. O meu primeiro celular foi com 7 anos e eu lembro que a única coisa que tinha era o Minecraft. E aí e era a minha diversão, mas eu nem gostava muito, porque eu ainda brincava muito na rua. Então eu conseguia aproveitar bastante ainda, só que eu também tenho muita criança em casa. Então eu tenho uma irmã de 10, eu tenho um irmão de 11, tenho primos de 6, 7 e uma outra de 3. Nossa. Então, assim, é bastante criança em casa. E aí, o que eu percebo? Essa nova geração que tem vindo não sabe lidar com tédio. Perfeito. Não sabe lidar. E a gente também, pela rotina desenfreada, a gente também não quer lidar com o tédio da criança. Sim. É mais fácil, realmente. Até porque dá trabalho. Dá trabalho. Você precisa criar algo para eles fazerem. Exato. Não é apenas, né, você vai esperar, né, que é o tédio. O que é o tédio? É um momento de silêncio. Que se transformou em tédio, mas antes era silêncio. E era extremamente agradável o silêncio. E tá tudo bem. Hoje se transformou num tédio. E detalhe, as crianças ficam das 7h30 até as 5h30 e não tem silêncio. Não tem. Pior que é isso mesmo. A todo momento você tem assim para sala, vai emendando uma conversa na outra. Então isso é incrível mesmo. É a geração. É a geração. E é por isso que eles são ansiosos. Exato. Com certeza. E eu acho que a gente também se tornou um pouco ansioso, né? E até eu queria puxar uma pergunta de como foi, alguns anos atrás, lidar com toda essa questão da sua vida, de lidar com a faculdade, com os estudos da teologia, com a vida pessoal, com a vida, enfim. Como foi lidar com tudo isso numa geração que ainda não era tão desenfreada? Poxa, foi algo muito interessante, porque é como se eu lidasse em termos de caixinhas, entendeu? Uhum. Então, eu estou lá no Colégio da Vila trabalhando como professor de educação física. Então, eu tenho o meu horário, eu fiz o meu horário, então eu vou abrir a caixinha, eu vou fechar a caixinha. Agora eu tenho que sair dali e eu preciso ir para a clínica, porque eu vou atender como psicanalista. Eu chego na clínica, então, outra roupa, perfume e tal, gelzinho, no pouco cabelo que tenho, e ali eu vou atender também. Então eu vou abrir a caixinha do psicanalista, do terapeuta, e aí eu terminei, vou fechar essa caixinha. Só que daí eu tenho um horário marcado com um membro da minha igreja para orientação e aconselhamento pastoral. Vou direto para a igreja, aí pode ser com a mesma roupa do terapeuta, não tem problema, e aí vou orientar e aconselhar essa pessoa. Então vou abrir caixinha e fechar a caixinha. E depois disso eu vou para a minha casa descansar. Mas eu falo que é um descanso ativo, porque você chega em casa, você tem a esposa, você tem o seu filho. Mas aí o que eu faço? Eu esqueço as outras caixas. Eu sou pai e sou esposo, e aí eu vou viver isso. Então eu aprendi, isso se chama inteligência emocional. Eu aprendi que a inteligência emocional, ela me deu essas ferramentas de abrir e de fechar a caixinha e de não ligar para as coisas que aconteceu, tipo na escola de manhã, na terapia à tarde ou no aconselhamento à noite, mas estar em casa e focado em casa. Então isso me ajuda, porque senão eu não vou dar conta. Então a inteligência emocional na minha vida é muito importante por causa disso. Eu tenho uma certa dificuldade em abrir caixinha e fechar caixinha. Acho que, na verdade, tá todas as caixinhas meio abertas, não consegui fechar nenhuma ainda. É treino. Você vai treinando, você vai andando com pessoas que também têm essa inteligência emocional. A própria terapia é muito importante, eu faço a cada 15 dias. Eu cuido de pessoas, eu preciso estar com a minha mentalidade, eu preciso estar bem, né? Tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito.
Sim. Então é por isso que a gente acaba cuidando de todas as áreas para cuidar do outro. Sim. Fato. E da sua história, qual foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador. Eu vou falar para você, cada pergunta. Olha só, não, Olha, o momento mais. Essa troca está sendo muito interessante. Pronto, lembrei. O momento mais desafiador. Todos os momentos desafiadores são momentos de impotência, que não depende de você uma situação, ok? Então, tenho várias que não dependia de mim. Mas uma em questão, assim, foi o nascimento do meu filho. Minha esposa foi fazer o Doppler, ela estava de 34 semanas e meia, tal, assim. E aí foi fazer o Doppler aqui em Jaguariúna mesmo. E aí deu que o Samuel estava entrando em sofrimento por acúmulo de oxigênio. Ela estava com pressão alta. E a médica, ela chegou em nós e falou que o Samuel tinha que nascer naquele momento, com 7 meses e meio, né? Que tinha que nascer naquele momento, porque era mais fácil cuidar dele aqui fora do que dentro da Carina. E olhou para mim e falou assim, e você não vai assistir porque eu não sei como ele vai nascer. Então esse foi, acho que, o momento mais pesado, assim. As horas mais foi difíceis. E aí eu estava lá, e foi numa segunda-feira, e num domingo eu tinha pregado na cidade de Pedreira, na Nazareno de Pedreira. Eu tinha pregado que as coisas acontecem na nossa vida para que a gente possa perseverar e descansar e entregar em Deus, porque Ele cuida de todas as coisas. E aí eu estava lá, e aí veio essa mensagem que eu tinha pregado à noite no dia anterior. Então eu só cruzei minha perna, entreguei, esperei, mas foi difícil. Eu imagino. Foi muito difícil. E agora, para aliviar, uma pergunta mais leve. Sim. Falando agora da Unifage e da sua formação e do período, qual é a lembrança mais positiva que você tem daqui? Olha, eu acho que lógico. Saindo de uma pergunta muito pesada para uma muito leve. Tranquilo. Eu acredito que, assim, o momento mais feliz que eu tive dentro da faculdade, aqui dentro da Unifage, foi quando eu consegui fechar tudo, foi no dia do meu TCC. Com certeza, o TCC, ele é uma situação que, se você ainda não fez o TCC, olha, boa sorte. O TCC, ele é uma situação muito intensa e os dias vão se aproximando, essa intensidade aumenta muito. E aí, quando eu estava lá para apresentar o TCC com aquela bancada, e a bancada me aprovou, poxa vida, foi muito legal. Mas eu tive vários momentos, assim, interessantes, de uma aula de basquete, meu olho cair no meio de todo mundo! E deve ter ficado aquele... Que climão! Que vergonha, uma mistura de vergonha. Eu falei, agora o que eu faço? Chorando, assim. E aí, alguns amigos iam atrás de mim lá no banheiro e falaram assim, sai daí que ninguém vai falar nada, sabe? Então teve umas situações assim que foi interessante. Marcantes. Legal. E assim, a gente sempre tem finalizado agora com essa pergunta e eu acho que cabe muito. O que você diria para quem está pensando em começar a faculdade? Ou até mais especificamente para quem está pensando em começar a faculdade de Educação Física? A faculdade de Educação Física, ela é uma faculdade assim libertadora. O porquê que eu digo isso? Eu acho que é um dos cursos mais importantes. Acredito que todo curso é muito importante para a sociedade. Mas quando a gente fala de Educação Física, você está falando do corpo, né? Aquilo que se movimenta, aquilo que sustenta qualquer ser humano. E quando você é educador físico ou professor de Educação Física, você pode atuar tanto com crianças lá no infantil, que está passando por toda essa situação emocional, o caráter sendo ali desenvolvido, você pode trabalhar com elas, mas também você pode trabalhar com adolescente que está naquela vibe de crise de identidade, que eles estão muito bravos, com raiva, e no esporte é onde ele pode largar tudo lá, até a melhor idade, que são aqueles que já viveram tanto, está passando por aquele momento de integridade na vida, tudo de bom que fez, ou aquilo que não foi saudável na vida, mas eles estão pensando, refletindo sobre isso, e você é a pessoa que vai lá, dá um alongamento, abraça essa pessoa, está perto. Então a educação física, ela transforma pessoas, né? E qualquer faixa etária. Então faça educação física,
que vai ser assim algo fantástico na tua vida. Se um dia alguém precisar de algum merchan do curso, poxa, é o melhor que tem. Foi sensacional. Verdade. E agora a gente vai finalizar, porque a meia hora passou voando. Rapidinho. Eu falei que passaria super rápido. E aqui a gente tem uma brincadeira, um jogo de bate-bola. Eu vou falar algumas palavras e você me diz o que vier à mente. Perfeito. Uma palavra, uma frase, enfim. Vamos algo lá. bem rápido. Tá. Futebol, Dom, educação, vida, propósito. família, A próxima era família, propósito, fé, meu tudo. Unifage, Minha história. gente, que sensacional! Eu tô aqui levando muitas coisas à mente. Foi um episódio muito produtivo, que eu vou levar muitos ensinamentos para a vida. E com certeza eu vou conhecer ainda mais através do seu livro. Mas assim, a sua história é extremamente inspiradora. Eu agradeço muito por você ter tido essa troca comigo, por você ter contado mais de quem é você, de quem é você fora dessas funções e como essas funções te moldaram. E muito, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço de verdade pela rica oportunidade, né? Você é uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Continue assim, eu tenho certeza que você vai brilhar mais e mais. Os seus olhos já brilham bastante, então certamente você é uma pessoa que já brilha para muitas pessoas, né? Então eu só agradeço. Quero agradecer também ao meu querido Samuca. Muito obrigado, Samuel, de verdade, pela oportunidade, por acreditar em mim, né? Isso eu vou guardar para sempre, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, ainda recebi muitos elogios e eu que estou chorando, segurei para não chorar. Mas de verdade, muito, muito obrigada. E eu tenho certeza que assim como eu me emocionei e eu me encantei com a história dele, vocês do lado daí também devem ter segurado até o lencinho, né? Gente, foi isso. O episódio de hoje foi sensacional e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!